Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Português Extensivo. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora Povo Lindo de sempre. Bom, nós vamos aqui, né? Vou apresentar para vocês como vai funcionar o nosso curso de Português Extensivo. Muito bem! O nome português extensivo é exatamente o contrário de intensivo, né? Então, um curso intensivo é um curso mais rápido e o extensivo é um curso que a gente faz, assim, com um tempo maior. Em outras palavras, este curso contempla toda a gramática. Tudo que você imaginar que cai num edital, numa prova, para uma prova de português, você vai encontrar nesse curso. Eu vou gravar todos os itens. É lógico que, de repente, você vai fazer uma prova que não tenha tudo, mas aí você estuda aquilo que você precisar. É melhor que tenha mais do que falte. Então, por isso que esse curso se chama Português, né? Português Extensivo. Maravilha? Muito bem. Esse curso, a gente grava em blocos, mais ou menos de 25 a 30 minutos. Nós vamos ter a parte de teoria, e nós vamos ter a parte de exercício, a parte prática, e nós vamos aprofundar aí em algumas organizadoras, como, por exemplo, nós vamos ter sempre questões de VUNESP, Fundação Carlos Chagas, prova do CESP e SEBRASP, GV, que é Fundação Getúlio Vargas, nós vamos ter IBFC, nós vamos ter UNEB, nós vamos ter Avança São Paulo, entre outras organizadoras, para que possa contemplar, para que vocês tenham aí toda essa possibilidade de estudar e gabaritar aí a prova, não é? Muito bem. Quem é a professora Maria de Lourdes? Bom, a professora Maria de Lourdes, né, é aqui de Salvador, eu estou em Salvador, morei 20 anos em São Paulo, em Campinas, né? Eu fiz letras aqui em Salvador e fui para a Unicamp estudar. Então, eu tive a oportunidade até mesmo de entrar na faculdade, de fazer um intercâmbio cultural no Canadá. Então, eu estudei no Canadá, aprendi a falar francês ainda no terceiro colegial. Quando eu voltei do Canadá, então, eu já tinha terminado o terceiro, então eu fiz letras, português e francês, e estudei, fiz letras aqui e queria fazer mestrado, queria estudar um pouco mais, né, lá na Unicamp. E foi isso que aconteceu. Eu fui para a Unicamp, estudei um ano lá, depois eu fiz, né, o que é chamado Bolsa Sanduíche. Fui para a França, né, fiquei lá um tempo estudando, fazendo as pesquisas e voltei, maravilha. E aí fiquei em Campinas por 20 anos. E lá trabalhei concurso público todo esse período. E na minha experiência de trabalhar português, de fazer no teste, num português que realmente funcionasse, num português que as pessoas gabaritassem a prova, isso eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande escola lá em Campinas, chamada Unicursos, e foi lá no Unicursos que eu comecei esse curso chamado Português Extensivo. E na experiência, no tempo, eu fui testando como que funcionava, como que era melhor o desenvolvimento das aulas. E aí, povo lindo, bom, primeiro que eu chamo todo mundo de povo lindo, né? O mundo é lindo, o mar é lindo, nós somos todos lindos, uma energia do bem, né? Com respeito, com muito amor, para desenvolver um curso, porque se você não tiver segurança, se você não se sentir bem à vontade, se você não se sentir respeitado e saber que a sua dificuldade é a dificuldade de todos, né? Você termina travando um pouco para aprender. Então, aprender a nossa língua é tranquilidade. Aqui eu vou desenvolver numa linguagem que você entenda, numa linguagem mais fácil, para que você pegue a base e você, o quê? Consiga aprofundar. Então, não importa se você não sabe quase nada, se você sabe um pouco, você sabe muito. Aqui no nosso curso, eu vou te dar toda a base para que você chegue onde você precisar chegar. Tá bom? Então, como eu estava falando, essa experiência no dia a dia, em sala de aula de tantos anos, eu recebi alunos que falavam assim, nossa, prof, essa ordem que você fez a aula, eu estou aprendendo. E aí sempre relatava, eu estudava assim, assim. Eu comprei um curso online que começava assim, assim. Então, com essa minha experiência de ouvir o próprio aluno, eu entendi que aquilo que eu estava fazendo estava dando certo. E nisso eu continuei. Então, quando eu voltei de Campinas, São Paulo, isso faz mais ou menos um ano e meio, né? Um pouquinho antes
desse período, do período da pandemia, eu falei, não, é em Salvador que eu vou gravar, vou começar a gravar. Então, eu queria gravar o curso, mas nessa minha experiência, gravando não numa ordem normal da gramática, gravando ortografia, acentuação, estudar a morfologia toda. Eu queria exatamente fazer. E aí, eu encontrei uma escola, assim como eu fazia isso lá no Unicursos, em São Paulo, eu consegui fazer, né, São Paulo, Campinas, aqui em outras escolas, né, entre elas aqui no Salvador Concursos, gravar um curso que eu pudesse trazer a minha experiência de 20 anos para aqui o nosso online gravado. Então, dentro dessa experiência, é importante que a gente saiba que é bom você começar um curso de português e que em 2, 3 aulas você já consegue resolver questão. Porque, povo lindo, a base que a gente fala do zero, você fez o ensino médio. Não importa se você fez supletivo, você fala o português. Então, eu não preciso começar uma aula de ortografia e acentuação. Eu posso deixar isso para o final, não tem problema nenhum. Agora, o que é importante? Que eu comece a fazer, mesmo que o assunto seja considerado assunto difícil, mas que eu comece do zero naquele assunto. Que eu te dê uma base para que você entenda aquele assunto. E aí, a partir disso, eu comecei com essa experiência de começar um curso, por exemplo, ensinando 5 tipos de verbo. Quando você aprende os 5 tipos de verbo, por exemplo, você vai saber se o verbo é transitivo direto, se é transitivo indireto, se o verbo é direto e indireto, se é um verbo transitivo de ligação, você já consegue aprender muita coisa. Você já consegue fazer uma aula de crase, uma aula de regência, uma aula de colocação pronominal, porque você já pega uma base. Tá bom? Então, assim, não se preocupe, confie na sua prof, né? A prof eu trouxe lá de São Paulo, Campinas, e pró, então cada lugar fala de um jeito, mas o importante é o quê? Que a gente está falando a mesma língua, porque a língua que a gente fala é a língua portuguesa, de norte a sul, do nosso país, nós temos o português oficial, né? Seguindo a gramática normativa, o português será absolutamente o mesmo. Maravilha? Então, isso que eu estava falando, que eu vou trabalhar um assunto que já vai fazer com que 2, 3 aulas você já consiga gabaritar uma questão na prova, tá bom? Então, eu vou fazer isso. E aí, esse tipo de aula se chama morfossintaxe. O que é morfossintaxe? É quando eu estudo a morfologia e a análise sintática junto. Quer dizer, eu vou ter alguns assuntos que eu vou ter que estudar separado, como verbo. Verbo é só morfologia. Mas na hora que eu estudo, por exemplo, tipos de verbo, que é na análise sintática, eu já posso. Aí, estudou a análise sintática do verbo, mas eu posso estudar junto o artigo, porque ele vai aparecer. Eu já vou dizer para você o que é artigo. O que é uma preposição? Que, por exemplo, o verbo transitivo indireto, ele vai pedir uma preposição. E na hora que ele pedir uma preposição, eu estou lá na aula de análise sintática. Eu vou parar e vou explicar o que é preposição. Então, você vai aprender na hora que você for usar. Então, na hora que chegar lá, por exemplo, o adjetivo, que nós vamos estudar o predicativo do sujeito, então eu vou lá e ensino o adjetivo. Na hora que chegar lá, por exemplo, a aula de adjunta adverbial, eu vou lá e ensino o que é advérbio. Então, povo, isso se chama morfossintaxe. E isso fica muito bom porque você aprende já na hora da prática, tá? É lógico que se você falar, não, prof, eu sou da moda antiga, eu quero estudar primeiro ortografia e acentuação, lógico, né? Você vai, o curso todo gravado, você vai fazer o quê? Você vai lá, não começa, só troca a ordem. Mas a ordem que eu vou mostrar aqui para vocês, a ordem que eu vou organizar o curso é a ordem que eu ouvi e vi meus alunos por mais de 20 anos gabaritando. Tá certo? Acertando todas as questões, porque nós começamos assim. E motiva. O aluno fala, nossa, prof, eu começava a estudar português, no meio eu já desmotivava. Por quê? Porque essa ordem normal, tá certo? Então, essa ordem que eu vou passar para vocês é uma ordem que eu testei por muitos anos e fico muito grata, né? De poder gravar, entre outras escolas, mas aqui no Salvador Concursos, por exemplo, um tipo de aula que foi sucesso, graças a Deus, né? E o resultado dos alunos lá no Unicursos Campinas, que via-se esse resultado no presencial. Então, aqui também a mesma coisa nós vamos fazer, tá bom? Então, nesse momento, né, a partir desse momento, eu vou apresentar para vocês o nosso cronograma, vou mostrar para vocês o conteúdo, como que funciona, como que eu vou desenvolver essa aula para vocês. Então, lembrando que nosso curso é online gravado, vocês vão ter acesso aqui no Salvador Concursos, né? No site,
E todo o material, vocês vão ter o material dos slides, dos vídeos, assim também como vocês vão ter aí uma apostila em PDF. Maravilha? Muito bem. Aqui, né, como eu falei, uma aula de apresentação. Quando eu falei para você do conteúdo, era exatamente isso. Aqui eu coloquei para vocês uma ordem normal de gramática, uma ordem normal de uma gramática, tá bom? Então, na ordem geralmente começa pelo que nós chamamos de fonologia, né? Começa aqui pela fonologia. Isso aqui, povo lindo, eu vou ser sincero para vocês. Nós vamos fazer no final. Você fala, prova, por que no final? Porque é o seguinte, vamos supor, sua prova não vai cair nada disso. Você já começa estudando já aquilo que a prova está dizendo na ordem, que é aquilo que é importante, que é o que mais cai na prova. Mas resolveu que vai cair lá, por exemplo, separação de sílaba. Se você for fazer uma prova que vai ter separação de sílaba, você tem que entender do que chamamos de fonética. Você tem que saber aí que é letras, fonemas e sílabas, né? Para separar as sílabas. Até porque, povo lindo, vamos supor, não vai cair na sua prova, mas você quer aprender. Você quer adquirir experiência. Então, o que você faz? Você aprendendo a separar sílabas, você tem facilidade em quê? Em acentuação. Porque o que é acentuação gráfica? Acentuação gráfica é saber separar as palavras em sílabas e localizar a sílaba mais forte, chamada sílaba tônica. E aí ela vai ter acento da última, penúltima e antepenúltima. Então, se eu sei separar sílabas, já facilita aí um pouco a minha vida. O que mais está dentro de fonética que vai estar no nosso curso? Ortografia. Quando a gente fala de ortografia, nós temos tanto emprego de letras como emprego de palavras, ok? Emprego de letras como emprego de palavras. Aqui também nós temos significação de palavras, né? Quando a gente fala de significação de palavras, aqui principalmente aparece dentro da interpretação de texto, que é sinônimo, antônimos, homônimos e parônimos. Os homônimos e os parônimos seria gramática normal, né? Mas o sinônimo e antônimo sempre dentro lá da aula, né? De interpretação de texto. Então, lá na interpretação de texto, nós vamos tratar aí da questão dos sinônimos e os antônimos. Mas ele faz parte aí da nossa... Né, o que seria tradicionalmente uma gramática, a primeira parte, mas que a prova aqui de vocês, a prof, deixa por último. Você vai estudar isso por último. Se você estiver dominando a gramática, tem lá no seu edital, você estuda. Se você vê que não está no seu edital, para que você vai estudar? A não ser que você queira aprender para a vida, aí tá certo. Aí, povo lindo, depois, no nosso conteúdo, eu chamo morfologia, que essa morfologia nós vamos estudar toda na morfossintaxe. É claro que se você pegar como, por exemplo, o verbo, né? E a conjunção, eu consigo fazer uma aula de morfologia. Normal, eu não dependo do sujeito, do verbo, do complemento, do tipo de verbo. Eu consigo fazer uma aula só verbo, pegando só a palavra verbo, só a conjunção, né? Mas, de qualquer forma, quando você faz uma aula dessa, precisando de conjunção, dentro das orações, já facilita, né? Já é melhor aí para o entendimento, tá bom? O restante, a gente vai fazer tudo morfossintaxe, que é o quê? Estudar morfologia junto com a sintaxe e vice-versa. Então, é o seguinte, dentro desse item, nós temos chamados elementos mórficos. A gente já estuda os elementos mórficos, por exemplo, quando estuda verbo. Tem que saber o que é uma vogal temática, que é radical, que é uma desinência mal-temporal, número pessoa, né? Mas também tem os elementos mórficos dos nomes, que nós vamos estudar depois. E aí, esses elementos mórficos, que é o processo de formação, que é realmente no nome a vogal é o radical, né? E aí você tem prefixo, sufixo e vai. E aí chama isso de quê? De processo de formação de palavras. Então, vamos chamar, se a palavra é formada por derivação, prefixação, né? Então, isso é importante a gente saber se é composição. E aí que vem o que dentro disso aqui? O emprego do hífen. O emprego do hífen também vem aqui dentro de ortografia, tá bom? Maravilha? E aí, estudamos a formação de palavra e vem as classes chamadas classes gramaticais. E aí, a gente tem artigo. O artigo a gente já estuda nas primeiras aulas, porque você tem que saber diferenciar um artigo de uma preposição. Aí, nas primeiras aulas, a gente já estuda a preposição, depois a gente estuda na sequência o advérbio, tá? Isso tudo já vem, e depois estuda o adjetivo. Isso tudo na morfossintaxe, logo nas primeiras aulas, né? No primeiro conteúdo que eu trabalho com vocês. Aí, futuramente, a gente estuda termos ligados ao nome, e aí a gente vai estudar
aprender o substantivo, a gente vai aprender o numeral, né? A gente vai aprender, né? Aí, no caso, volta adjetivo, advérbio. O pronome também, povo lindo, é um assunto que a gente só consegue fazer o pronome dentro da análise sintática. Por quê? Se você não souber o que é objeto direto e indireto, como é que você vai substituir vai fazer a substituição por um pronome oblíquo, átono, um objeto direto e indireto, se você ainda não sabe o que é, tá? Então, por isso que o pronome também é uma aula que é dentro de morfossintaxe, só que ela é uma aula única, eu não preciso... Aqui seria, eu começo da morfologia e vou para a morfossintaxe. Já o verbo eu começo com morfologia, isso fica morfologia mesmo, porque é uma aula, né? Que o verbo é Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então, estou explicando para vocês como que nós vamos estudar aqui esse assunto. E aí, a gente evolui para o item 3, sintaxe, morfossintaxe. Lembrando mais uma vez, não vai ser essa ordem nessa aula, é mais ou menos a ordem que eu estou explicando para vocês, tá bom? Eu começo com morfossintaxe, com sintaxe e vou indo para morfologia e vai. Então, sintaxe ou análise sintática, povo lindo, que é a mesma coisa, eu vou fazer o morfossintaxe do período simples. Então, existe do período simples e do período composto, bom? Aqui, nesse caso, a gente tem aqui, ó, dentro do que a gente chama de sintaxe do período simples, que a gente vai aprender o que é frase, o que é oração, o que é período. Tem prova que pede para a gente separar quantas orações, né? Aí a gente vai estudar tipo, sujeito, né? Sujeito e os tipos. A gente vai estudar o predicado e os tipos também. Aí a gente vai estudar o que a gente chama de predicação verbal. Predicação verbal é uma coisa de transitividade, né, povo lindo? Os tipos de verbo, dá no mesmo. É tudo um nome só. Dentro desse assunto aqui, é a hora que nós vamos trabalhar se o verbo é transitivo direto, indireto, direto, indireto. Intransitivo se ele é aí de ligação. Bom, aqui também a gente trabalha automaticamente, ao estudar os tipos de verbo, a gente estuda o quê? Os complementos verbais. Objeto direto, objeto, né? Indireto, objeto indireto. Aqui é que a gente vai ter o que a gente chama de coração da aula. Qual que é o coração do português? Povo lindo, se você não souber de transitividade verbal, se você não souber se o verbo pede complemento ou não, né? Se ele movimenta para um complemento, se ele exige um complemento, você vai ter dificuldade em todos os outros assuntos, porque depende de tudo, ok? Então, o assunto mais importante para quem vai estudar a língua portuguesa é exatamente saber os 5 tipos de verbo. Se o verbo é transitivo direto, se é indireto, se é direto e indireto, se é intransitivo ou se é verbo de ligação. Então, é importante. Depende do restante do curso todo. Consegue perguntar o verbo, o restante tudo vem, tudo fica maravilhoso, ok? Então, confia na prof, que nos anos de experiência eu fico vendo, né? Com essa experiência, eu fico vendo o meu aluno gabaritando, ou seja, acertando todas as questões de gramática, tá bom? Muito bem. Aí, depois estudaremos todos os complementos verbais. O que seria aqui, povo lindo, esses complementos verbais? O que seria, né? Os verbais, isso, os nominais. Estudaremos os complementos nominais. Os nominais são os termos ligados ao nome. A gente vai ver complemento nominal, adjunto nominal. Aí a gente vai ver predicativo do objeto. A gente vai ver aposto, vocativo, tá bom? Então, são os termos associados mais aí ao nome. É claro que o vocativo ele não está ligado nem a verbo nem ao nome, tá bom? Mas a gente vai estudar tudo isso. Aí vem o tipo de predicado e as vozes do verbo. Voz do verbo, povo lindo, ele é um assunto dentro da morfologia verbal, porque o verbo é tempo, modo, né? Número, pessoa e voz. Mas a voz do verbo, para que seja estudado, para saber se é ativa, passiva ou reflexiva, eu preciso da análise sintática. Eu preciso entender de tipo de verbo. Eu não passo para a voz passiva, por exemplo, se o verbo for verbo transitivo indireto, por exemplo, né? Se for verbo intransitivo, verbo de ligação, então eu preciso entender um pouco de análise sintática, tá bom? Maravilha? Então, apresentando aqui para vocês como vai ser o nosso curso. Aí a gente tem aqui, que eu chamo de sintaxe de concordância. Lembrando, mais uma vez, não é nesta ordem. Por exemplo, a gente estuda emprego de pronome assim que eu termino a aula dos 5 tipos de verbos. Aí a gente estuda pronome, aí depois a gente evolui para regência verbal nominal, porque eu preciso falar de pronome relativo, né?
Às vezes eu faço regência verbal depois de sintaxe, depende muito. Aí depois a gente tem colocação pronominal, a gente tem crase. Então isso aqui a gente chama sintaxe e concordância. E pontuação praticamente é um dos últimos assuntos, em termos de assuntos importantes, porque eu preciso de todo o estudo da análise sintática, dos termos ligados ao nome, do termo ligado ao verbo, do período simples e composto, para fazer pontuação com maestria, para que você acerte sem erro nenhum, tá bom? Então, tá aí chamado sintaxe concordância, que aí vem concordância verbal e concordância nominal. É tudo aquilo. Essa parte aqui, Paulinho, é o que mais cai em prova. Tem prova, por exemplo, que só tem isso aqui. Só que para fazer isso aqui, você precisa de análise sintática, que você não consegue fazer crase, regência verbal, concordância verbal. Ó, a concordância, o sujeito indeterminado, por exemplo. Para saber que o sujeito é indeterminado, você precisa entender que um verbo transitivo indireto mais uma partícula, se, né, o se, um verbo transitivo indireto de ligação mais o se, o que a gente tem? A gente tem um sujeito determinado. E a gente descobre que na concordância só fica no singular. Como é que eu vou saber isso, né? Aproveitando, povo lindo, como eu morei 20 anos em São Paulo e voltei, né? Ainda estou nessa fase de adaptação, mas esse curso aqui é para o Brasil inteiro, né? Onde vocês estiverem, se eu falar o si, o se, eu ainda estou falando os dois, tá tudo certo, não tem nada errado, né? O importante é que esse português aqui é o português culto formal da gramática normativa, onde você for, né? Com a nova regra, né? Gramatical, ortográfico, tá tudo certinho aqui que nós vamos ter. Bom? Maravilha? Maravilha. Então, vamos que vamos. E aí, a gente evolui aqui para sintaxe do período composto, já que a gente já falou do simples. Aqui a gente vai ter as orações coordenadas, subordinadas, e aí a gente tem, elas são reduzidas e essas duas são as desenvolvidas e essa daqui é reduzida. Bom, então vamos estudar também o que seria uma oração reduzida de infinitivo, de gerúndio, particípio, tudo isso nós vamos ver. Bom, aí, povo lindo, lembrando que tudo a gente estuda na ordem que fica mais fácil para pré-requisito para que você aprenda, e aí a gente tem aqui a interpretação de texto. A interpretação de texto, a gente estuda textos literários e textos não literários, seria textos jornalísticos, né, teóricos, científicos, os literários, um poema, uma música, uma charge, né, um conto, romance, os trechos, né, tudo isso nós estudaremos, uma crônica, né, e aí vai. Aí, dentro disso, hoje, muitas provas, principalmente por causa do Enem, está cobrando muitos gêneros literários. Seria o gênero literário que nós vamos estudar. É saber se aquele texto é um apólogo, se aquele texto é uma receita, se aquele texto é uma carta. Então, identificar as características de cada texto, né? Se é uma parábola, seria o que a gente chama de gêneros textuais. Agora, o que seria tipologia textual, que é bastante cobrada? A tipologia, eu diria que é um pouquinho mais. Porque, por exemplo, toda a prova do CESP, SEBRASP, por exemplo, eles cobram. Agora, outras provas estão cobrando também. Aqui, Paulinho, seria você simplesmente identificar se o texto é narrativo, se o texto é descritivo, se o texto é dissertativo, se é injuntivo, se é preditivo. Então, seria entender essas características. Então, nós vamos estudar aqui também. Não são muitas provas que cobram as figuras de linguagem, né? Mas nós vamos também, porque o nosso curso se chama Português Extensivo, não é isso? Se a gente está aqui com o nosso português extensivo, então vou colocar todo o assunto e você depois vai lá no seu edital e vê. Ah, vai ter figura de linguagem? Ah, não vai ter. Então, se você não quiser assistir essa aula, você não assiste, mas se você precisar, né? Você tem o material, tá tudo certinho. Maravilha? E aí a gente chega aqui em redação oficial. Redação oficial, povo lindo, é a mesma coisa, né? Algumas provas, elas não cobram a redação oficial. Outras sim. Então, eu coloquei aqui no nosso português extensivo. Por quê? Porque você vai fazer um concurso hoje, mas vai fazer outro amanhã. Então, se você precisar de redação oficial, você já vai ter o curso completo, com material atualizado, né, que houve atualização no Manual da Presidência da República em 2018, em dezembro de 2018. Você já vai ter aqui o material, né, completo, a aula completa de redação oficial. Muitas provas estão cobrando, então você já vai ter. Se o curso é português extensivo, você vai ter tudo. Então, essa redação oficial aqui, né? Assim como a interpretação de texto, vai ter tudo, compreensão e interpretação. Redação oficial é de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. Então, você vai ter todo aí esse
esse processo aqui, né? Então, a redação oficial, de acordo com o manual da Presidência da República, totalmente atualizado. Maravilha? Maravilha. Então, aqui, como eu falei para vocês, eu vou explicar durante o curso o que é a chamada morfossintaxe, que é a moda, gente. Nenhuma prova hoje está querendo morfologia pura, análise sintática pura. Ele já quer que você entenda que a palavra morfologicamente o que é e sintaticamente o que é, tá? E aí forma a palavra morfossintaxe, que esse estudo dos dois, a base do nosso curso todo é assim, ou se você só sabe uma coisa, sabe outra, e não souber aplicar, não tem como. Então, por isso que o nosso curso é prático. Muito exercício, muitas questões, várias organizadoras. Aqui você vai encontrar as principais organizadoras, como lista de questões de Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, ICESP e Sebrasp. Você vai ter de VUNESP, você vai ter Sesgranzil, você vai ter BFC. Você vai ter, assim, várias organizadoras, Caipimes, Avança São Paulo, né? Você vai ter Exatos, EPL Concursos, você vai ter Dédalos e várias outras, tá? Você tem Cetro, isso algumas que eu falei, entre outras, e essas organizadoras, né? Você vai ter IADES e várias outras aí para que o nosso curso realmente mereça o nome de português extensivo, tá bom? Maravilha. Então, é o que eu falei. Então, vai ser um curso prático. Maravilha? Maravilha. Então, aqui, ao final dessa apresentação, eu desejo que vocês, né, ao comprar o curso, que vocês realmente tenham um excelente desempenho, voltem às aulas se precisar. Se tiver dúvida, vocês podem mandar dúvida no próprio site do Salvador Concursos. A gente está aqui para ajudar. O que precisar, a gente vai ajudar, tá bom? Então, eu espero que eu tenha esclarecido para vocês ao mostrar como que esse curso vai funcionar. Ele vai ter todo o cronograma de português, de gramática, interpretação e redação oficial todo, adaptando as organizadoras com várias, né, são várias questões, aí você vai focar mais naquela que é a sua prova, aquilo que você vai fazer, né? Mas o importante é que você vai ter um curso completo. Qualquer concurso que você venha fazer, esse curso vai servir, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa primeira aula do nosso curso de português extensivo. Ok, povo lindo? Tchau, até a próxima!